Olá, seja muito bem-vindo ao Livnicast. Esse é o episódio de número 58 e mais uma vez, que bom receber você por aqui. Quero lembrar você que se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe também esse conteúdo, seja nas suas redes sociais, que também com outros amigos que possam se interessar pelos nossos assuntos. A gente sempre traz profissionais que são muito referências, têm autoridade e com certeza trazem muito conhecimento aqui para nós. De forma gratuita, a gente tem esse privilégio de ter o acesso a pessoas tão influentes em diversas áreas. E hoje não é diferente e, na verdade, vai ser muito mais especial aqui para mim, porque eu trago uma pessoa que, além de uma excelente profissional, ética, competente, é também uma grande amiga, é uma cunhada, uma comadre, e é uma pessoa que eu tenho no meu coração e a minha terapeuta. Então, você que está vivendo essa época aqui, como a maioria não sei, mas grande parte das pessoas com crises de ansiedade ou crises do sono, às vezes só busca mesmo por mais saúde mental, se sentir melhor. Então, esse episódio aqui, com certeza, é para você. Sabe aquelas dores que a gente sabe, que a gente tem e não sabe de onde vem? Então, podem ser esclarecidas aqui. Você pode acender um grande alerta ali numas curas para a sua vida. Então, hoje tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar muitas pessoas e que pode ser bem relevante. Não se esqueça, encaminhe para outras pessoas que podem se interessar por isso, que eu tenho certeza que vão ser muitas ali na sua lista de transmissão. Então, por que o que a gente vai trazer aqui hoje? Não sei se você já ouviu falar desse novo método. É um método que ele une várias, tem como base várias terapias, várias ferramentas, na verdade, como o Forfil, a neurociência, barra de Axis e ferramentas de desenvolvimento pessoal. É um processo estruturado para identificar a raiz de padrões emocionais, compreender sintomas físicos e comportamentais recorrentes e, principalmente, sustentar transformações conquistadas ao longo desse processo. O que é importante, né? Às vezes a gente passa por processos de cura, mas se eles não se sustentam, né, não tem como, tem que fazer de novo, enfim, né? Isso daí às vezes não vale a pena, né? É uma ilusão. A gente acha que cura e na verdade não. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Livnicast e quero dar as boas-vindas a Estefânia Búrigo. Seja muito Muito bem-vinda. obrigada. É uma alegria estar aqui contigo, mostrando, compartilhando um pouquinho do meu trabalho, da minha trajetória, né, Livni, uma oportunidade única Única não sei, porque eu acho de que nós teremos estarmos. mais. Pois então, mas tenho É. certeza que vai ser muito interessante essa conversa. Com certeza, muito produtiva, porque a gente conhece dos bastidores, mas às vezes a gente não aprofunda certos temas, certas conversas, e que eu tenho também curiosidade, e tenho certeza que você que está aqui nos assistindo também vai se interessar muito. Falando um pouquinho da Estefânia, ela é terapeuta especializada em identificar a raiz emocional dos sintomas físicos e comportamentais. Atuou por mais de 15 anos como enfermeira, com especialização em oncologia e gestão hospitalar. Experiência que transformou completamente a forma como ela passou a enxergar a relação entre corpo, mente e emoções. Também possui formação como treinadora de alto impacto para grupos e como implementadora da NR1. Muito importante nesse momento ali que as empresas estão buscando a saúde mental dos seus colaboradores. Ela é esposa do Liz Anderson, mãe do Lorenzo, tutora do gatinho Mimo, apaixonada pela natureza e por esportes ao ar livre, principalmente o ciclismo.
Atualmente, também dedica parte dos seus estudos ao aprofundamento da espiritualidade e do autoconhecimento. Quanta coisa, Estefânia! É muita coisa acontecendo. Mas primeiro para a gente entender, para contextualizar até, porque tu trabalhou muito tempo ali, 15 anos na oncologia. É muito tempo trabalhando com dor, com sofrimento, e eu queria entender essa transição, depois de tanto tempo com isso, daí tu vem trabalhar com a cura, o outro lado da moeda, né. Falasse um pouquinho pra gente essa mudança, o que que te trouxe até aqui? Perfeito, vou falar assim porque essa é uma parte muito importante da minha vida e foi a partir da enfermagem, a partir do trabalho que eu estava realizando, é que eu comecei a entender a conexão entre o corpo e a mente. Porque parece que nós sabemos disso, parece óbvio, mas nós não conseguimos muitas vezes associar, por exemplo, um sintoma físico a um conflito emocional. As pessoas às vezes passam dores, passam por doenças e não entendem que isso é uma mensagem do corpo, um alerta. E eu trabalhei com pessoas doentes por todo esse tempo, até que um dia eu comecei a apresentar alguns sintomas e comecei a olhar para mim. E então, buscando informações para mim, entendi que eu precisava desse olhar, um olhar um pouco mais profundo, não para o sintoma, mas para a causa do que estava ocorrendo. Porque a terapêutica medicamentosa, ela é fantástica, mas ela atua no sintoma. Então eu entendo que nós precisamos olhar para o outro lado. Aquilo que desencadeou, aquilo que realmente fez o organismo produzir mais ou menos substâncias que nós já produzimos, mas que em excesso ou em falta vão nos trazer os sintomas. Então, entendendo isso e me curando também de muitas questões, precisei olhar para mim primeiro. Entendi que eu precisava levar isso para as pessoas. Então essa é uma bandeira que eu levanto muito, que é algo que eu acredito muito, que qualquer doença ou sintoma físico ou um comportamento são podem ter uma causa emocional por trás. Não quer dizer que são, mas todas podem ter. Então isso é algo que a gente vem estudando muito e entendendo cada vez mais como que a nossa mente age sobre o nosso corpo. Nossa, isso é muito interessante. E cabe falar também, porque às vezes a gente acha: "Ah, eu tô com uma gastrite, uma dor do estômago, é ansiedade", que hoje está muito claro. Mas às vezes é uma dor, parece dor muscular, ou uma dor num membro, algo um pouquinho que a gente talvez não faria referência nenhuma Perfeito. com outras situações, e tem ligação, Exato, pode ter ligação. pode ter ligação. Obviamente nós temos fatores externos, nós temos estilo de vida, tem vários fatores que vão implicar para o processo do adoecimento. Mas dores crônicas que vão e vêm, né, que são recorrentes. Esse tipo de sintoma claramente mostra o quê? O corpo entrando num estado de estresse. E para lidar com aquilo, produzindo sintomas. Ele aprende e aí ele repete. Assim como nós repetimos padrões mentais, padrões inconscientes, nós precisamos o quê? Entender que o corpo também faz isso como proteção, como forma de sobrevivência. Afinal, é isso que o nosso corpo quer. Ele sempre vai buscar a forma como ele já sobreviveu antes. Então, é muito interessante nós olharmos para isso e olharmos para o sintoma como um mecanismo protetivo. E porque tu comentou agora sobre padrões, até de comportamentos, que Exato. também podem trazer sei lá, um tipo de relacionamento que se repete, minha relação com finanças que se repete, tudo isso também Perfeito, associado. porque são padrões inconscientes, em que nós aprendemos, em que nós, lá na infância, alguém nos mostrou isso, alguém nos ensinou. Então, medos aprendidos, tudo aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto, entra
de alguma forma na minha mente. E aquilo se torna uma verdade. E a partir daí nós repetimos por diversos motivos. Lealdades familiares, por exemplo, o ambiente vai gerar repetições, as nossas memórias inconscientes vão gerar repetições, e aí nós precisamos trabalhar de diversas formas para que a gente possa romper isso de alguma maneira e criar novos caminhos neurais, criar novos caminhos, novos pensamentos, novas atitudes, novas formas de sentir. E que é isso que eu proponho com o método que eu criei, que é essa união de algumas terapias, de algumas técnicas, ainda com algumas abordagens, alguns exercícios, e esta integração de abordagens terapêuticas, mais o exercício que o paciente faz em casa, isso traz essa transformação que às vezes nós ficamos buscando fora, sendo que a resposta está dentro. Nossa, que interessante. Também gosto muito disso, dessa busca, e isso sempre leva, assim, o início, o autoconhecimento. Como é que funciona para gente, tipo, esse processo? Como é que, de algo porque às vezes eu nem sei, eu tenho uma dor, mas eu nem sei de onde vem. Como é que a gente vai descobrir para depois tratar? Não sei se ressignificar ou o que que acontece nesse processo. Perfeito. Nós passamos por algumas etapas, e a primeira delas é reconhecer. Então eu não posso ajudar alguém que não entende que precisa olhar para si. Esse é o primeiro ponto. Reconhecer. Então, quando a pessoa reconhece e entende que não quer mais se sentir de uma certa maneira, que não quer mais passar por uma certa dor, isso vai fazer ela fazer um movimento. E na sessão nós trabalhamos com este reconhecimento do conflito emocional por trás do sintoma. Então, geralmente, eu não trabalho diretamente com o sintoma físico, eu trago para ela as associações ao conflito emocional, mas nós trabalhamos com os eventos, com o primeiro registro que pode ter gerado isso, em que a partir daí o corpo começa a se proteger e repetir o sintoma. Então, o primeiro passo é reconhecer. A pessoa se reconhecer, e na sessão nós conseguimos trazer o reconhecimento deste padrão, aonde que está, aonde que eu estou travada, né? Que hoje as pessoas dizem, eu estou travado, esta parte da minha vida não anda, mas a gente precisa primeiro entender a dinâmica, como que essa pessoa funciona. E é reconhecendo que nós fazemos isso. Então, a primeira coisa é reconhecer os conflitos emocionais por trás, as crenças, né, os padrões. E a partir daí nós vamos trabalhando. A segunda etapa seria a liberação. Então, nós vamos liberar, nós vamos, a partir dali, mostrar para a pessoa que é possível isto se ressignificar. Então, nós temos ferramentas para que isso seja ressignificado também. Depois, a próxima etapa é a reorganização, a reprogramação. E aí que entram as ferramentas de neurociência, por exemplo, ou de PNL, as perguntas. Então, nós temos diversas formas de questionar, porque nós precisamos o quê? Desconstruir o que nós aprendemos. E isso é muito difícil. Nós precisamos questionar o que para nós antes era uma verdade. Isso não é tão simples assim. E por último, nós precisamos sustentar tudo isso. Porque senão a pessoa vai sair dali, vai mudar por um tempo e depois ela retorna. E nós não queremos isso. Nós queremos que este novo caminho ele se fortaleça, que ele permaneça, porque os aprendizados anteriores eles não se apagam. Nós não podemos apagar memórias, apagar aprendizados. Não existe isso. Nós só vamos agregando. Mas nós precisamos o quê? Enfraquecer os caminhos antigos
e fortalecer os novos. E aí entra o ambiente, que é algo que vai nos ajudar a manter isso. E aí, durante a sessão, nós vamos aí entendendo como que tudo isso se encaixa na história do paciente, porque tudo é muito personalizado. Sim, cada mesmo irmãos gêmeos, a mesma história, a mesma criação, mesmos ambientes, sempre absorvem de maneira diferente. Isso. Perfeito. É a percepção de cada um. Então eu sempre digo, mesmo irmãos, e aí às vezes nós nos questionamos, nossa, mas eles foram criados pelos mesmos pais, no mesmo ambiente, eles são diferentes. Sim, são pessoas diferentes com percepções totalmente distintas. Então, para os dois irmãos, aquele pai e aquela mãe nem são os mesmos, Uhum, né? A percepção deles é muito diferente. E nós temos que levar isso em consideração. certo. E como é que faz daí como é que funciona nesse processo para sendo personalizado também, cada um vai ter o seu tempo para ressignificar, para reorganizar. Hã, como é que acontece? Tem as sessões, você chama as consultas, e Uhum. depois como é que vai acontecendo? Nós temos acompanhamentos, porque nós entendemos o quê? Que uma mudança, ela precisa de tempo. Não existe sessão milagrosa. Eu sempre digo isso, tudo é um processo. Nós precisamos o quê? Mostrar para o corpo que ele está seguro, porque ninguém muda enquanto não se sente seguro. Então eu não vou trocar o meu emprego se eu não sentir segurança em fazer isso. Então, o que que eu preciso fazer? Sair do meu estado de alerta, mostrar para o corpo que está tudo bem, e a partir daí eu vou conseguir mudanças significativas. Mas enquanto eu não trouxer esse estado de autorregulação, de autoconhecimento, para que a própria pessoa perceba os seus gatilhos e aquilo que leva ela a repetir, por exemplo, uma repetição, não vai ter um bom resultado. Então nós precisamos ir exatamente por esse caminho. É um processo, um acompanhamento, então eu tenho ali, alguns protocolos, de 45 dias, de 90 dias ou um pouco mais, e isso vai depender muito do que a pessoa quer. Então, poxa, eu estou num despertar. Então eu quero fazer algo um pouco mais enxuto. Ok, nós vamos olhar para algumas coisas, né? E aí a gente vai começar a olhar para esse paciente de forma um pouquinho mais profunda ao longo do processo. Então nós temos um acompanhamento, porque é assim que funciona. Nós não conseguimos trazer toda a vida da pessoa em uma única sessão. Então, para que as mudanças se sustentem, nós precisamos dessas etapas, que elas sejam cumpridas. Entendi. E como é que seria, assim, a diferença? Porque não é, é uma terapia, mas não é um método tradicional, digamos assim. Perfeito. Porque A base do método é o Forfil, que é o meu método do coração, né, que é uma abordagem terapêutica que eu entendo que faz muito sentido quando nós encontramos a raiz emocional daqueles sintomas e trazemos isso para o consciente do paciente. Porém, só trazer para o consciente é é pouco, a gente ainda precisa de mais ferramentas. Por quê? Porque o Forfil ele vai nos dar essa base em que a pessoa começa a entender o que está acontecendo com ela, onde ela está e por que que ela reage de uma certa forma. Mas ao mesmo tempo nós precisamos também agir com questões inconscientes e conscientes. Então, não basta trazer para o consciente. Nós precisamos ainda agir com outras frentes para que as mudanças se sustentem. Basicamente é isso. Então, o Forfil é a base, e além disso, a gente vai trabalhar ali com exercícios de autorregulação, de, de expansão de consciência, enfim, várias ferramentas ali que a gente vai poder utilizar de acordo com aquilo que a pessoa vai trazer.
Entendi. Hã, queria entender, só voltando um pouquinho, porque, como eu sou paciente, então algumas coisas, eu vou entendendo, mas enfim, às vezes para quem está chegando aqui, que não conhece, o método Forfil, que é a Uhum, base, sim. para te falar um pouquinho sobre ele, para a gente entender também como que ele vai agir. Ele está dentro da essência livre, mas como que, acontece. Assim como depois a barra de Axis, para Sim, também entender sim. nesse contexto todo a forma de ação de cada um também. Perfeito. O Forfil, ele é um método que ele se utiliza de encontrar registros que foram desgastantes para o nosso corpo, em que o corpo perdeu vitalidade ao lidar com alguma situação. Então, como que o nosso corpo vai absorver o que acontece de forma externa? Através daquilo que eu vejo, ouço e sinto. Essa é a forma como entra a informação. E aí vai depender da minha percepção. Então, o Forfil ele encontra as datas dos eventos aos quais o corpo perdeu vitalidade. E às vezes são eventos, são situações que a pessoa não imagina que possam ter que possam ter feito esse tipo de registro. Ou agora já é irrelevante, mas na época foi muito intenso. Porque durante a nossa infância, tudo é muito verdadeiro, tudo é muito intenso. E por isso que nós cuidamos hoje tanto que nós falamos para as crianças. Porque tudo é verdade, elas não têm um pensamento crítico a respeito daquilo que nós falamos. Então, nós precisamos o quê? Retornar e mostrar para o paciente: "Olha, você passou por isso e por isso, e esses eventos desencadearam esse tipo de sintoma". E a partir daí o Forfil em si, ele vai trazer o evento e a correlação com o conflito emocional. Então nós temos ali as linhas, cada tecido, cada órgão vai ter a sua correlação com os conflitos emocionais, medo, insegurança, medo da falta, um conflito de território, e nós vamos trazer isso para o paciente, para a pessoa. E aí ela começa, eu digo que é como se fosse um quebra-cabeça. E ela começa a juntar essas peças, entender o que está acontecendo com ela. E eu trago as datas para o paciente, não é ele que vai me trazer de forma consciente, porque geralmente aquilo que eu quiser te contar, eu vou te contar, que é o que está no meu consciente. Mas quando eu te pergunto sobre um evento que aconteceu quando você tinha 5 anos, por exemplo, você vai ter que buscar. Nem sempre nós lembramos, nem sempre. Por quê? Porque a nossa mente ela vai escondendo, nós vamos passando por vários eventos, e sim, coisas mais recentes vão se tornando mais relevantes, porém o registro que fica é com aquele evento que teve uma relação emocional mais intensa. Por isso, vou te dar um exemplo, por isso que se eu te perguntar hoje sobre uma cirurgia que você fez há 20 anos, provavelmente você vai lembrar, porque o corpo ele não obedece à cronologia, ele obedece à emoção. É um evento associado a uma emoção. Você não precisa Uhum, buscar na sua cabeça o dia do seu casamento, você vai lembrar. uhum. Então, o corpo vai registrando tudo aquilo que é desgastante. E mesmo eventos bons podem trazer um desgaste emocional. Exemplo, um casamento. Então, o dia Hum, do casamento é algo muito esperado, é algo muito bom, mas que às vezes gera uma situação de estresse grande. Depois que o casamento termina, que a festividade terminou, a noiva fica doente, né, por algum motivo. Pode vir ali uma virose ou algo. Por quê? Porque o corpo, ele passou por uma situação de estresse. E então, hoje nós já sabemos disso, que nós precisamos o que lidar com o estresse, porque o estresse crônico, ele está totalmente, relacionado com o adoecimento, com a baixa da imunidade, né. Então a gente tem muitas relações hoje de como que isso acontece. E, então basicamente é isso, né, o Forfil ele vai trazer essa base em que nós vamos trabalhando com o paciente sessão a sessão, os eventos,
das coisas que foram significativas e que às vezes o paciente não lembra, e está tudo bem, não é uma regressão, não é algo que o paciente vai retornar, não é isso. Mas ainda assim nós vamos trabalhando de forma consciente e inconsciente. Esses registros são feitos a todo momento, né. Queria que tu falasse também, porque, muitas terapias hoje levam para olhares, cada um com as suas crenças, obviamente, Claro. respeitando todas, mas para algo mais místico, Uhum, né, e que uhum. a mostrar que não é uma relação isso, é totalmente do corpo, de neurociência e da Sim. mente, realmente aquilo que acontece, hã, realmente no nosso corpo. Não é Perfeito, é nada. fisiológico, na verdade, né, esses registros acontecem, de uma maneira bastante fisiológica. Então, justamente nós identificamos tudo isso através do toque sutil, que pode ser no próprio corpo ou no mapa, porque há a troca de informações. Uhum, Então, esta conexão entre mentes, isso a gente já sabe que acontece, essa troca. Então é feita esta leitura ao longo da sessão, e aí nós conseguimos trazer essas informações para o paciente. Então não tem a ver com isto, muito embora cada terapia tenha, e eu acredito muito que cada terapia tem o seu objetivo, os seus benefícios, todas elas vêm de encontro para o bem-estar do paciente. Eu acredito muito nisso. uhum, também sou dessa linha. E a barra de axis? Ah, o É, Barras eu adoro, porque barras. ele traz muito a questão de desconstrução de crenças, de desconstrução daquilo que eu entendo como verdade. Então eu adoro, ela é um método também em que se aplica pra gente desconstruir tudo aquilo que a gente aprendeu. E nós fazemos isso de muitas maneiras, né, e no método também, eu gosto muito de utilizar perguntas para desconstruir. Porque daí nós vamos o quê? Buscando respostas, buscando expandir, porque não adianta eu trazer os eventos e ficar preso no que ocorreu. Isso não vai me levar a nada. Na verdade, isso só me faz reconhecer o que houve e como que meu corpo reagiu, né. Então no Forfil nós vamos reconhecer e liberar isto, e com o Barras nós vamos desconstruir, vamos já iniciar ali uma reprogramação de desconstrução. E é muito interessante, até eu estava vendo um estudo sobre isso, que é super legal, não sei se você já ouviu falar do aquele estudo famoso do milkshake. Depende. É um estudo em que mostra claramente como que a nossa crença, aquilo que nós acreditamos, muda a resposta do nosso corpo. Então eles pegaram um grupo de pessoas, não vou conseguir dar os detalhes do estudo, mas basicamente assim, é um estudo até um pouco antiguinho, de 2011. Pegaram um grupo de pessoas e falaram: "Bem, vocês vão receber esse milkshake". E aí no rótulo tinha as calorias, era um milkshake normal, super delicioso. E mediram a grelina, que é o hormônio da fome, né, que diz se você já está saciado ou não. E num outro momento, pegaram um outro milkshake com o rótulo de menos calorias e disseram: "Ó, agora vocês vão tomar este milkshake". E aí mediram a grelina antes e depois nos 2 casos. E o que que aconteceu? Eles viram que a grelina foi a menor no naquele grupo em que recebeu o milkshake com menos calorias. Porém, isso era só o rótulo. Então o que que isso quer dizer? O milkshake era o mesmo, e o hormônio, a resposta do corpo foi diferente perante os 2 milkshakes. Ou seja, aquilo que eu acredito que está acontecendo comigo é mais importante do que aquilo que de fato está acontecendo. E isso é uma coisa muito grande se a gente for pensar, em que nós começamos a perceber que as nossas crenças, na verdade, elas determinam tudo. Elas modificam como que a célula vai se comportar. Então isso é algo fantástico, em que a gente entende que temos ali
um, um, um modo de ver as coisas e ver o que acontece ao nosso redor, mas que nós podemos modificar isso a qualquer momento, de acordo com aquilo que nós acreditamos. Isso explica reações diferentes para o mesmo caso. A gente vê em situações, sei lá, extremas, até de tragédias, né, pessoas desesperar ou doenças, pessoas completamente desesperadas, desestruturadas e outras, Exato. mais racionais na forma de decidir, ou num susto, num assalto, sei lá. Sim, Nesse sentido? nesse sentido também. É claro que isso vai trazer o que agora você falou de reações diferentes. Sim, porque nós temos toda a bagagem da pessoa, as vivências, as experiências anteriores e o como que ela vai responder a esta vivência que é parecida a outras que ela já teve, né? Nesse sentido. Mas entenda que a nossa crença, ela vai fazer isso. Ela vai sim. Nós falamos em ativar ou desativar a expressão gênica, mas na verdade não. Ali não se modifica, nós só mostramos como se nós lêssemos algo na expressão, né? Então nós conseguimos fazer isso por causa do ambiente, né? Então, quando a gente entende isso, isso é fantástico porque nos dá um controle. Nós conseguimos ter o domínio. E isso também é algo bom e ruim, porque daí é como se nós literalmente fôssemos responsáveis por tudo, tudo o que nos acontece, Uhum. né? E tudo aquilo que nós acreditamos. Então, desconstruir a crença talvez seja algo fundamental para que a pessoa possa ver novas possibilidades. Nossa, é fantástico isso. A mente humana e tudo que pode ser Uhum. feito, Sim, né, como tu disseste, as respostas estão todas ali. sim, Tem que saber também, não é simplesmente querer buscá-las, mas também ter as exato. ferramentas certas para buscá-las. E me diz uma coisa, essas técnicas, elas podem ser usadas com crianças também, ou é mais voltada a adultos? Como é que são os resultados também com eles? Essas técnicas podem ser usadas com criança. Obviamente que a criança regula com a mãe, com o pai e com o ambiente. Ela vai espelhar. Então, ela é um espelho do que está acontecendo no ambiente e principalmente com a mãe, né? Então, eu sempre digo: nós trabalhamos com a criança, sim, mas nós também precisamos olhar para os adultos que estão ali ao redor dela, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, nós precisamos trabalhar com os dois, né? Então, quando a criança está desregulada, eu digo para a mãe: "Olha, posso fazer com a criança, mas precisamos olhar para você também". E para o pai também, muitas vezes. Uhum. Não é só culpa da mãe. Não, Ai, deixa eu tirar um não, pouquinho desse peso aqui não. também. E nem é uma questão de culpa, porque a mãe ela está ali, o quê? Tentando organizar tudo que ela tem que organizar. Ela precisa cuidar da casa, ela precisa ser uma boa esposa, ela também precisa olhar para o profissional. E a mulher, ela sente muita culpa por não conseguir, às vezes, abraçar tudo isso como ela gostaria. E eu penso que nem deveria, na verdade, né? Precisar ser essa mulher maravilha que hoje a gente entende. E, mas o fato é que a mulher se cobra muito, porque ela precisa ser uma boa mãe, porque ela precisa, além de ser uma boa mãe, ela precisa ser a boa esposa, mas ela também precisa se exercitar, ela também precisa comer bem, ela precisa meditar. Mas como assim tu agora não cuida mais do profissional, mas agora tu vai te dedicar a teus filhos? Não, mas como assim? Tá aí o teu profissional. Então a mulher tá sempre tentando harmonizar todas essas questões. E isso não é fácil. Isso não é simples. Então não é culpa de ninguém. É que hoje nós temos uma autocobrança e da própria sociedade muito grande com relação a isso. É, E esse peso, ele reflete no corpo. acho que a gente vem historicamente de uma cobrança,
enfim, onde a mulher era a dona de casa, o marido era o homem era o provedor, e a mulher ficava em casa cuidando das crianças, desde, sei lá, a idade da pedra, enfim, há muito tempo atrás. O homem saía para caçar e a mulher cuidava dos filhos. E acho que quando o mundo foi mudando e veio esse novo momento da sociedade, onde ela tem que buscar trabalho, às vezes ela é a provedora, ela não deixou a outra responsabilidade, aquela que está internalizada de Perfeito. forma mais, profunda, enfim, nela, não sei se eu posso dizer assim, e Uhum. daí gera esse conflito. Eu falo isso porque eu sempre pensei e sempre falei muito: "Ah, eu quero ser sempre melhor, um dia melhor que o outro e sempre buscar 1% melhor amanhã, tá". Só que aquilo começou a me gerar um estresse que, foi tão radical essa busca por ser melhor, eu tenho que estar melhor, tenho que estar melhor que ontem. Não me comparando com o outro, mas mesmo me comparando comigo mesma, e acho que muita gente está nessa, porque a gente vê muitas redes sociais, pessoas, influenciando isso. Porque claro que todos querem crescer, se desenvolver e é ótimo, Uhum. mas, saber também medir o nível de cobrança dentro disso tudo para não virar uma dor ao invés de algo positivo. Perfeito. E aí as pessoas aparecem exaustas, ou com Exato. crise de ansiedade, ou com Uhum, síndrome do pânico. Elas, ah, eu, nossa, eu dirigia e agora eu não consigo mais. Né? Então nós vemos o que? Uma mudança de comportamento em coisas que as pessoas faziam e agora elas se travam. Então isso quer dizer alguma coisa, uhum, né? E nós precisamos olhar para isso. O corpo ele sempre vai expressar aquilo que a mente não está conseguindo trazer de forma consciente, né, hum, coisas que a mente está escondendo, o corpo ele vai expressar de alguma maneira. Então, ou eu vou passar mais com mais sonolência, ou eu vou procrastinar algo, ou minha mente vai estar acelerada, nebulosa. Então são muitos o sinais, sono, o sono, ou o excesso ou a falta. Isso sim. significa o quê? Que o corpo está ali desregulado, mas está tentando sobreviver. Uhum, Então, nós precisamos sair desse estado de alerta para conseguir esta presença e, literalmente, estar presente nas nossas atividades. Porque o viver no automático é só sobreviver. uhum, E é isso que nós trazemos na terapia, para que a pessoa consiga perceber: poxa, eu preciso ter 5 minutos de pausa e olhar o que, que o meu corpo está me dizendo. Como que está a minha respiração? Como que está o meu coração? E estou com dor? Não estou? Perceber os sinais. Porque quando nós não paramos para perceber, uma hora o corpo vai cobrar, porque eles vão só se intensificando, eles não vão diminuindo. Então, a conta basicamente, chega. exato. É isso que tu fala, eu associo também a às vezes vai passando o tempo, tem algo que tá doendo, Uhum. mas às vezes eu também me acostumo com a própria dor, aquilo me faz mal, eu não sei se a pessoa eu falo, me incluindo, não percebe aquilo Uhum. ou sabe que tá ali, que dói, mas deixa passar. Sim, não para olhar isto. E eu tem uma frase que a gente costuma dizer na terapia que é: às vezes as pessoas preferem uma dor conhecida do que uma cura desconhecida. Por que isso? Porque isto já é o conhecido. Eu sobrevivi até agora dessa maneira. Então, às vezes, eu buscar um recurso, e se eu melhorar? E aí? Será que eu ainda vou receber a atenção? Será que eu ainda vou ser a mesma sem essa dor? Porque às vezes uma dor define a gente. Né? É bem complexo a gente falar disso. Em que a dor ela está ali para o quê? Para nos mostrar algo. Uhum, Mas ela também está ali para
muitas vezes trazer pessoas para mim, de muitas maneiras. Hum. Então, e se eu ficar sem dor? Quem sou eu sem essa dor? Esse é um questionamento. Então, tem muitos aspectos, né, que a gente pode considerar nesse sentido, e às vezes realmente a pessoa vai ficar com esta ferida, com esta dor. Uhum. Isso pode ter relação também com resultados na vida, pode-se dizer, Uhum, porque, eu falando eu também vou lembrando, né, eu vou fazendo minhas anotações aqui, mas vou lembrando também de pessoas que às vezes não progridem, não prosperam, porque e tem algo de muleta, alguma dor. uhum, uhum, Também algum caso, eu não consigo porque, eu ouvi uma vez uma outra pessoa até que eu entrevistei, ela tinha uma paciente que tinha sofrido abuso na infância, uhum. e ela não queria curar, porque ela já estava com 20, quase 30 anos, e daí ela ia se ela curasse, né, parasse de tomar medicamentos, etcétera, ela ia ter que começar a trabalhar e a mãe dela não ia cuidar dela. Olha Que a só. mãe tinha deixado na cabeça dela, na percepção de cuidar quando ela foi abusada na infância. Então, É, é são loucura pensar sim, são essas formas relações de bastante complexas até da gente fazer, assim, né, sem entender a história do paciente, mas às vezes sim, pode acontecer. E o que eu mais vejo é que há muito este medo do novo, este medo do desconhecido. uhum, E se eu tiver sucesso? E se eu realmente prosperar? Porque quando eu prospero, às vezes eu preciso me afastar de quem não prosperou. De muitas maneiras nós nos afastamos de pessoas porque elas não estão às vezes com o mesmo objetivo que nós. E esse vínculo emocional, ele é muito forte nesse sentido. E quando nós pensamos em lealdade familiar, isso é muito forte. Então, quando eu vou para frente, quem que eu deixo para trás? Né? Se eu realmente conseguir seguir adiante, mas como que eu vou ter mais sucesso? Se meu pai não teve, se minha mãe não teve, por exemplo. Então há muitas maneiras de nós nos travarmos e, e vivenciarmos, inclusive, ainda uma vida que às vezes não é nossa. Então, sim, acontecem situações em que a pessoa pode ir até um limite e depois retorna. Por quê? Porque a dependência emocional e todo esse vínculo faz parte desse padrão. Né, então sim, às vezes acontece isso, às vezes com frequência, uhum, às vezes com frequência, das pessoas se travarem. Então, por quê? Por esses motivos. Repetição de padrões, lealdades, dependência emocional. Porque eu estou me afastando do quê? Do seguro. uhum, Então, quando algum paciente me diz: "Ah, eu gostaria de abrir um negócio novo", mas para o meu pai o que mais importa é eu ser concursado. Ele é a tua base. Ele é a segurança. Se ele está te falando isso, é porque é verdade. uhum, Foi isso que eu aprendi. Então, como que eu vou me desvincular disso? E veja bem, não é dar as costas, não é não ter contato, não é isso. Mas é tu estar em um ambiente que fortaleça o que você quer. Porque a gente começa a ouvir coisas. Então, se eu estou no meu trabalho de concursado e maravilha, todo mundo que gosta, né, do trabalho, enfim, de concursado, mas o que que acontece? Se eu for lá e perguntar para alguém que tá lá, a pessoa vai dizer: "Tu tá louca? Não vai, uhum, de repente não vai dar certo". Então eu preciso conversar com pessoas que já passaram por isso, ou que vão me incentivar, senão eu não vou conseguir, o ambiente não vai conseguir, não vai me deixar sair dali, não vai me deixar perceber que existem outras possibilidades, né. Então a mudança ela acontece em vários níveis. Ambiente, crenças. E quando o ambiente, por exemplo, eu estou fazendo um tratamento, processo de cura, mas eu tenho pessoas
próximas que são a minha, não digo o motivo da doença, mas sem dar culpados, mas, por exemplo, essa história do pai com o filho, Uhum, que o pai é aquele que ainda ele tem uma importância, como é uhum. que eu vou desfazer esse vínculo de dependência emocional, De de algo muito de segurança. segurança, Uhum, e sendo que a pessoa, ela nem sabe o que está acontecendo, o uhum. do outro lado. Eu que Perfeito. estou me curando, mas a pessoa não. Como é que a gente faz para conseguir ter resultado sendo que eu estou num ambiente onde eu não posso me afastar de algumas pessoas? Sim, perfeito. Então, sim, às vezes acontece da pessoa não poder se afastar do ambiente, e aí eu digo: "Bem, explique para quem está ao seu redor que esse agora é o teu caminho". Essa é uma das maneiras, né, das pessoas perceberem que você está com uma opinião diferente, e nem isso nem sempre é tão simples assim, das pessoas aceitarem aquilo que você está fazendo. Se realmente for muito intenso, muito controlador, bom, então não conte, né, conte para as pessoas que você sabe que vão te apoiar. E aí você vai continuar frequentando esse ambiente, mas você vai também frequentar os ambientes que vão te levar para isso. Você também vai ter que falar com pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, porque senão, sim, você não vai ter coragem de dar o passo. Quando a gente fala que ambientes importam, sim, ambientes importam e te fazem tomar decisões e atitudes que vão te levar para o próximo nível. Então, muitas vezes nós temos o quê? Que fechar os ouvidos para algumas coisas, às vezes para nossa segurança. Hum, isso. Basicamente é isso. No fim, é sempre um trabalho, hã, muito profundo, muito interno com a gente Muito mesmo, interno. Eu que sempre vai digo, é uma desconstrução e uma construção de uma nova pessoa a todo momento. uhum. Que bacana. Nossa, é muito bom conhecer um pouquinho mais. E quero saber agora sobre os atendimentos. Como é que eles são feitos? Como é que a gente faz até para quem tiver interessado entrar em contato contigo? Como é que faz para te encontrar? Como é que são as consultas? Ai, quero saber um pouquinho mais. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, pode me seguir nas redes sociais, @estefania Búrigo, né. Então ali vai ter todas um pouquinho daquilo que eu acredito, um pouco do meu trabalho, ali vão ter várias informações, ali também tem o local para agendar, né, ali o link, e ali tem um pouco da minha trajetória e como que funciona. E as consultas, elas são um pouquinho demoradas, em torno de 1h30, 2 horas, porque nós não conseguimos fazer isso e olhar de forma ampla tão rapidamente. Então nós precisamos aí de um tempo com o paciente. Geralmente os protocolos eles não são semanais, eles são a cada 21 ou uma vez por mês, então são protocolos um pouquinho diferentes, porque o corpo demora para fazer este processamento de todas as informações e liberações que ocorreram na sessão. Então, basicamente isso, mas quem quiser saber mais, me segue, né, lá no Insta, e ali vão ter várias informações sobre como que é o atendimento. Ah, excelente. A gente vai colocar aqui na descrição deste vídeo, também nas descrições dos cortes, né, todo o material que a gente vai divulgando. Então, para conhecer mais e para fazer uma consulta, daí entra no link, a primeira Uhum, consulta já começa a ter essa uhum. entrega também Sim. ou é mais, investigativa? Sim, Como é que desde a primeira consulta nós já iniciamos, ali nós já fazemos algumas fases, de todo este processo, né, em uma única sessão nós já fazemos ali o reconhecimento, a liberação. Eu já dou para o paciente exercícios de reprogramação, de autorregulação, e assim vai sendo construído, um novo olhar para essa vida, para essa pessoa.
né. Então a transformação ela vai acontecendo desde a primeira consulta, porque é assim que deve ser. Mas ela é um processo, Uhum. né, então a gente vai construindo essa nova versão, mas sem deixar, a essência da pessoa de lado. Que isso que é o mais importante, nós precisamos manter aquilo que ela é, né, mas sim desconstruir talvez coisas que ela acredite que são boas para ela ou aquilo que ela pode ou não pode fazer. Hum, Então é nesse sentido. muito bem. E gostaria que tu desse uma mensagem final também, falasse para as pessoas que estão nos assistindo, hã, bem como mensagem de apoio, enfim, o que está no teu coração mesmo, nesse se elas estão com algum conflito também para te buscar ajuda, buscar esse esses métodos ou coisas, Uhum, enfim, que façam bem para uhum. ela. Enfim, né, deixo a palavra para ti agora. Perfeito. O que eu diria para as pessoas é que, sabe que um dos grandes mitos que eu percebo que existe, é que nós precisamos reprimir a emoção, que parece que as emoções são nossas inimigas, eu não posso sentir. Isso não é verdade. A emoção ela é uma bússola, né, então porque às vezes nós falamos assim: "Ah, eu não posso ter raiva, não posso chorar, eu não posso ficar aqui deprimida, não, não posso ficar triste". Na verdade não, nós precisamos vivenciar, e esse eu acho que é uma das grandes questões, daquilo que nós precisamos, uma das grandes questões de como gerenciar a emoção. Então nós precisamos sim vivenciar o que nós sentimos, porque vivenciando nós processamos aquilo. Que nem processar um luto, por exemplo. Então nós precisamos o quê? Vivenciar e não reprimir. Então esse é o recado que eu diria para que quem entende que está reprimindo algo, o corpo vai dar um jeito de expressar essa repressão em forma de sintoma ou comportamento. Então não reprima, busque ajuda, busque informação, busque orientação, para que você tenha uma vida mais leve, para que o tempo aqui seja de qualidade, para que o tempo com as pessoas que nós amamos seja harmônico, que não seja pesado. Então esse é o meu recado. Se você está se sentindo assim, busque ajuda. Um baita recado, uma baita dica e uma baita aula que foi aqui no Livnicast de hoje. Quero lembrar você, se não se inscreveu, se inscreva no canal. Aqui é o Livni Spiandorello e no Instagram, @livnicast ou @sou_livni, né? Se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, porque sempre vão ter conteúdos, muitos cortes nas redes. Agora a gente está crescendo cada vez mais. E agradecer que você esteve até aqui. Mande para outras pessoas. Tenho certeza que tem muita gente precisando, se não todas as pessoas precisando de receber esse conteúdo para se sentir melhor, porque é bem como tu disse, né, Stephanie, a gente está aqui, então que seja uma experiência maravilhosa. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo Livnicast.